Oi, pessoal, bem-vindos aí à nossa aula de condições de Cauchy-Riemann. A gente vai dar continuidade aí aos conceitos de diferenciabilidade que a gente viu na aula passada. Nós vamos introduzir aí as equações de Cauchy-Riemann utilizando esse teorema de condições necessárias aí para a existência da derivada de uma função complexa, tá? A gente vai apresentar dois teoremas que estão associados aí à existência, tá? E introduziremos as equações de Cauchy-Riemann que a gente vai ver que vai ser muito útil para o propósito do nosso curso, tá? Então a gente tinha visto na aula passada a diferenciabilidade no contexto aí de um limite e hoje a gente vai ver ela no contexto aí de derivadas parciais, né? Que acabam levando a gente para as equações de Cauchy-Riemann. Então a gente diz aí que se a derivada f' de z de uma função f de z, nesse caso a gente vai escrever a função f de z, pessoal, daquela forma lá. U de xy mais iv de xy. A gente tem a parte real que é u, a parte imaginária que é o v, tá? Então, se a derivada f' de z de uma função f de z existe em um ponto z, ou um ponto z0, então as derivadas parciais de primeira ordem, u e v, existem nesse ponto e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, que são essas equações aqui de baixo, né? Se a gente derivar parcialmente u em relação a x, isso vai ser igual à derivada de v em relação a y. Se eu derivo parcialmente u em relação a y, isso é igual a menos a derivada de v em relação a x, tá? Então, a gente tem algumas coisas para comentar aí sobre esse teorema, condições necessárias. Se a gente vai verificar as equações de Cauchy-Riemann para uma função qualquer, tá? Eu vou lá, tenho uma função qualquer, derivo, vejo se satisfaz. Satisfez. Isso não garante para mim, tá, a existência da f' de z. Então, por que eu quero saber as equações de Cauchy-Riemann nesse ponto, né? Vou calcular elas, mas calculei, deu certo, não posso garantir a existência? Não, tá? No entanto, a gente diz, né, e por isso está escrito ali, que é a condição necessária para a existência. Por quê? Porque se eu for calcular as equações de Cauchy-Riemann e não satisfaz elas, então eu já sei que essa função não pode ser derivável, tá? Então, as equações de Cauchy-Riemann serem satisfeitas são, na verdade, uma condição necessária para a derivada existir. Se não é satisfeita, eu nem olho o resto, porque eu já sei que não vai existir essa derivada. E aí, por isso que tem esse nome aí, condição necessária, tá? Então, é muito importante a gente entender essa dependência, a necessidade de Cauchy-Riemann para a gente garantir isso. O segundo teorema, ele já vai dar para a gente uma posição mais, digamos assim, certa sobre a existência ou não. Mas nesse momento a gente precisa entender que essas equações são importantes e toda vez que a gente quiser verificar a existência da derivada, a gente vai precisar calcular elas, ver se elas são satisfeitas num dado ponto z0. Essas equações, elas também podem ser escritas aí na forma polar. Então, como a gente viu que nós conseguimos escrever um número, uma função complexa em termos de x, y, e que existe uma forma polar para o número complexo, então a gente consegue também escrever uma função na forma polar, tá? Então, a gente pode considerar aqui, por exemplo, que a f de z vai ser uma função u que depende de rθ, mais i que multiplica uma função v que depende de rθ também, tá? Nesse caso, a gente está considerando que o z vai ser dado aí na forma polar r cosseno θ mais i seno θ. Então, quando a gente substitui, né, essa função f de z lá nas nossas equações de Cauchy-Riemann em x e y, a gente obtém aí as equações de Cauchy-Riemann na forma polar. Então, a gente tem que a derivada parcial de u em relação a r é igual a 1 sobre r derivada parcial de v em relação a θ, e 1 sobre r derivada de u em relação a θ é igual a menos derivada de v em relação a r, tá? Uma coisa importante da gente entender aqui também, né, que eu não falei antes, é que as duas equações precisam ser satisfeitas, independente de estar na forma polar ou em x, y, as duas precisam ser satisfeitas para a gente, de fato, atestar que a função satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Bom, então vamos ver aqui a função conjugado complexo, complexo conjugado, e vamos mostrar que ela não é derivável.
Eu não tenho como mostrar ela, se ela é derivável agora, mas eu tenho como mostrar que não é. Se eu fosse calcular isso no limite, me daria um trabalhinho aí para mostrar, porque eu, no final das contas, eu teria que calcular um limite de função de duas variáveis, né? E daria um trabalhinho a mais, mas eu chegaria na mesma conclusão, tá? Só que aqui a gente sabe que se não satisfaz Cauchy-Riemann, não é derivável. Então, vamos verificar se ela satisfaz ou não. A gente vai ver que não satisfaz, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né? O que a gente precisa fazer para derivar uma função, né? Verificar Cauchy-Riemann? A gente precisa escrever essa função em termos de x e y. A gente sabe que o z é igual a x mais y, tá? Bom, nesse caso, a função é simplinha, né? É o complexo conjugado de z. Então, a gente sabe que o complexo conjugado de z, a gente muda o sinal da parte imaginária. Então, temos x menos y, que é justamente a minha função f de z, tá? Bom, então, quem vai ser aí o meu u, né? O u de xy é o x, tá? Então, o u de xy é o x. E o meu v de xy vai ser aqui o menos y, tá? Que é a parte imaginária. Então, vou colocar aqui, v de xy é igual a menos y. E aí, vamos para as equações aí de Cauchy-Riemann, tá? A gente tem a primeira que diz que a derivada parcial de u em relação a x é igual à derivada parcial de v em relação a y. E a segunda é que a derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada de v em relação a x. Então, vamos calcular essas derivadas parciais aí, tá? Então, a primeira delas aí, derivada de u em relação a x. Bom, o u é o próprio x, né, pessoal? Então, qual é a derivada de x? 1, tá? Derivada de v em relação a y. O v é o menos y. A derivada de menos y em relação a y é menos 1. Então, olha só o que a gente pode ver aqui, né? Eu não preciso nem calcular as outras, tá? Derivadas parciais. Mas só dessa aqui, a gente tinha que satisfazer essa equação aqui, ó. Derivada de 1 em relação a x é igual a derivada de v em relação a y. E já não está satisfazendo, né, pessoal? Porque nesse caso aqui, a gente teria 1 igual a menos 1, né? Só que 1 é diferente de menos 1. Então, a gente já consegue concluir aí e não satisfaz, tá? Então, pelo nosso teorema lá da condição necessária, a gente conclui o quê? Que f de z não é derivável, tá? Então, como a condição é necessária para a diferenciabilidade e não foi satisfeita, então não tem como ser derivável, tá? E aí a gente encerra o nosso exercício. Uma coisa interessante de falar aqui é que essa função ela é contínua, tá? A função complexo conjugado. E aí a gente viu na aula passada aquela proposição que dizia que diferenciabilidade implicava em continuidade, mas a recíproca não é verdadeira. Então, esse é um caso aí que a recíproca não é verdadeira. A função conjugado complexo de z é contínua, mas a gente acabou de ver que ela não é diferenciável. Então, o segundo teorema aí das condições de Cauchy-Riemann é o teorema em que a gente tem condições suficientes, ou seja, se a gente satisfaz essas condições, elas são suficientes para que exista essa derivada, tá? Então, vamos ver o que esse teorema diz. Ele diz aí, né, vamos lá, sejam u de xy e v de xy funções reais de duas variáveis, com derivadas parciais de primeira ordem contínuas em um dado ponto x0, y0. Tá? Então, as derivadas parciais de primeira ordem contínuas nesse pontinho aí que a gente está avaliando a diferenciabilidade, tá, pessoal? Se essas derivadas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, ou seja, nesse ponto x0, y0, a gente tem aí que a derivada de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a y, e a derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada de v em relação a x, então a gente diz, né, que a derivada f' de z, no ponto z0, né, dessa função f de z aí, u de xy mais v de xy, ela existe, tá?
E, além disso, a derivada de f vai ser dada por uma dessas duas formas, tá? Então, ou ela vai ser a derivada parcial de u em relação a x mais i derivada parcial de v em relação a x, tá? Ou ela vai ser aí a derivada parcial de v em relação a y menos a derivada derivada parcial de u em relação a y no ponto z0, tá, pessoal? Porque aqui a gente está construindo o teorema de condições suficientes para existência da derivada em um ponto z0. Bom, então esse teorema ele fornece para a gente a condição aí finalmente suficiente para que uma função complexa seja derivável nesse ponto z0, tá? As funções u de xy e v de xy, elas devem satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Então esse aí é o primeiro passo, tá? Que a gente viu lá no outro teorema. Então isso aqui é a condição necessária para a diferenciabilidade. E para a gente, de fato, garantir essa existência, a gente tem a segunda condição, que diz que u e v possuem derivadas de primeira ordem contínuas, tá? Então, quando a gente fizer essas derivadas parciais, se a gente consegue garantir que elas são contínuas e elas satisfazem Cauchy-Riemann, logo essa função ela possui derivada nesse ponto que a gente está tentando provar, tá bom? Então, são essas duas coisas que a gente precisa garantir para provar existência de derivada num ponto. E aí a gente foge, né, da nossa definição de limite. A gente consegue fazer suposições aí sobre a derivada, né, afirmações sobre a derivada, sem precisar fazer cálculo de limite pela definição, que pode ser muito complicado de calcular. Então, lá em cálculo 3, né, vocês viram que você provar que um limite existe, um limite de função de duas variáveis, é muito mais complicado do que provar que ele não existe, tá? Então, no contexto aqui de variável complexa, as equações de Cauchy-Riemann, elas são uma ferramenta para que a gente ganhe bastante tempo e consiga trabalhar de uma forma mais adequada aí com a teoria. Então, vejamos um exemplo de uma função aí que a gente já viu até lá na tabelinha de derivadas, né? Então, a gente sabe que ela é derivável, mas vamos mostrar que realmente ela é derivável, tá? Então, a gente viu lá que tem que mostrar que a Cauchy-Riemann é satisfeita e que as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas no ponto. Nesse caso aqui, pessoal, a gente quer provar para qualquer z, ou seja, a gente quer provar aí para todo o conjunto dos números complexos. Então, se a gente prova para um número arbitrário, né, por um z0, a gente prova para todo mundo. Então, vamos verificar lá a primeira parte, que seria a parte de Cauchy-Riemann, tá? A gente precisa calcular também as derivadas parciais de qualquer forma para isso. Bom, então, quem é essa função f de z? Primeiro, né, a gente precisa passar para x e y, porque as derivadas parciais são em x e y. Então, a função f de z, se o z é igual a x mais yi, a gente tem e elevado a x mais yi. Como a gente tem um mais ali, a gente pode separar esse cara em e elevado a x vezes e elevado a yi. Bom, a gente tem como escrever, inclusive, esse e elevado a yi numa forma polar. Então, a gente consegue escrever isso como e elevado a z, que multiplica cosseno de y mais i seno de y. Portanto, pessoal, como que a gente vai escrever essa função aqui, né? Em u de xy mais i v de xy. A gente vai ter f de z é igual a e elevado a x cosseno y mais i e elevado a x seno de y. Essa primeira função aqui, que é a parte real, é o nosso u de xy, e essa segunda função aqui, que é a parte imaginária, é o nosso v de xy. E aí a gente já sabe agora quem que a gente tem que derivar para poder verificar Cauchy-Riemann, tá? Então vamos lá, vamos calcular as derivadas parciais, tá? Então, a derivada de u em relação a v, em relação a x, vai ser igual a... Então, é a derivada de e elevado a x cosseno y em relação a x, então o que tem y para mim é constante. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então esse cara aqui, a derivada dele é e elevado a x cosseno y, tá? A derivada de
U em relação a Y vai ser quem? E elevado a x vai ser constante nesse caso, então eu mantenho. E aí eu vou derivar o cosseno, porque o cosseno depende de y. Derivado do cosseno de y é menos seno. Então vai aparecer um sinal aqui, menos seno de y. A derivada de v em relação a x vai ser igual à derivada de e elevado a x seno y em relação a x, que vai ser e elevado a x seno de y. E a derivada de v em relação a y vai ser igual a derivada de x seno y, então ex mantém, e a gente deriva o seno y, vai dar cosseno y, tá? Bom, o que a gente obtém daqui, então, dessas derivadas parciais, né? O que a gente pode concluir? Bom, primeiro que elas satisfazem Cauchy-Riemann, né? Porque o Cauchy-Riemann, ele é o seguinte, deixa eu botar aqui, derivada de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a y, e a derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada de v em relação a x, tá? Então, olha só, u de x é igual a vy e v em relação a x é igual a menos u em relação a y. Então, são satisfeitos. Então, vamos lá. Cauchy-Riemann é satisfeita. E o que a gente pode, pessoal, concluir sobre essas derivadas parciais? Vamos lá. Vamos voltar agora lá em cálculo de variável real, né? O que a gente tem aqui? Vamos pensar aqui nessa primeira derivada. Todas elas têm o e elevado a x. O e elevado a x, pessoal, é uma função contínua em toda a reta real. A gente sabe isso lá de cálculo diferencial integral de uma variável, tá bom? A função cosseno y também é uma função contínua em toda a reta, tá? E se a gente pegar o seno de y, também é uma função contínua. E aí a gente tem, pessoal, um resultado que diz, né, que inclusive a gente tem um de variável complexa também, que diz que se a gente tem duas funções que são contínuas, o produto dessas funções também é contínuo, tá bom? Desde que o domínio dessas funções seja o mesmo, tá? Então, aqui, e elevado a x é uma função contínua em R. Cosseno e seno são funções contínuas em R. Então, se eu multiplicar elas, eu vou ter também uma função contínua em R. Então, a gente tem aqui também que as derivadas parciais são contínuas. Todas elas. Contínuas aonde? Olha, para qualquer x e y, né? Então, elas estão sendo contínuas aqui em todo no caso, né, o xy e v de xy são funções de variável real, né? Então, em toda aí o R2. Então, a gente conclui aqui o quê? Que a f' de z existe, tá? E não só isso, a gente consegue uma forma para ela. A gente sabe que f' de z vai ser igual a ex cosseno y mais i ex seno y, tá? Então, essa aí que é a derivada dessa função. Bom, mas quem é esse cara, né? Ex cosseno x mais i ex seno y. É aqui esse cara, né? É a própria f de z. Então, a gente conclui que a derivada da função e elevado a x, né, é igual a e elevado a z é igual a e elevado a z. Para finalizar, a gente vai ver aqui esse segundo exemplo. A gente quer verificar se f é derivável. Então, a gente vai já testar Cauchy-Riemann, porque a gente sabe que é a condição necessária, tá? Bom, primeiramente, vamos escrever essa função em termos de x e y. Então, a gente tem f de z vai ser 2 mais i, que multiplica x mais yi. Então, isso aqui vai ser 2 mais ix menos y. Ou seja, a nossa função f de z vai ser escrita aí como 2 menos y, que é a nossa parte real, mais i vezes x, certo? Então, a gente tem aqui, esse cara é o nosso u de xy e o x é o nosso v de xy, tá? Feito isso, vamos lá para as equações de Cauchy-Riemann.
a gente vai ter aí as derivadas parciais, tá? Derivada de u em relação a x, derivada de u em relação a y, derivada de v em relação a x e derivada de v em relação a y, tá? A derivada de u em relação a x vai ser zero, né, pessoal? Porque a gente não tem nenhum x. Então, isso quer dizer que a gente está derivando uma constante. A derivada de u em relação a y vai ser menos 1. A derivada de v em relação a x vai ser 1, porque a gente só tem o x ali. E a derivada de v em relação a y vai ser 0. Então, quem são nossas equações de Cauchy-Riemann? Colocando aqui no cantinho, derivada de u em relação a x igual a derivada de v em relação a y. Essa é a primeira. Então, ó, ela está satisfazendo. Beleza, tá? A segunda é derivada de u em relação a y é igual a menos derivada de v em relação a x. Então, a gente vai ter aqui, né, derivada de u de y vai ser aí menos 1, que é igual a menos a derivada de v em x, que é 1. Ok, então está satisfeita também. Então, a primeira condição a gente obteve. O que a gente pode concluir sobre as derivadas parciais, pessoal? As derivadas parciais são todas constantes, tá? O que isso quer dizer? Se elas são constantes, elas são contínuas, tá, pessoal? Toda função constante é contínua. Ou seja, a gente sabe aí que a função, a derivada, né, ela existe, tá? Então, a gente garante a existência e, além disso, quem vai ser a derivada desse cara, né? Vai ser derivada de u em relação a x, que é 0, mais i derivada de v em relação a x, que é 1, né? 1 vezes i vai dar i. Então, essa aí é a derivada dessa função 2 mais iz, que se a gente usar a nossa tabelinha lá, né, pessoal, a gente já tira direto, porque a gente sabe que a derivada constante é 0, né? Então, a derivada de 2 vai ser 0, e a derivada de z é 1, né? Então, sobraria só o i ali para a gente tiraria direto, tá? Então, é uma função muito simples, né? E fácil da gente verificar aí a existência de derivada. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre diferenciabilidade, sobre equações de Cauchy-Riemann. E na próxima aula a gente vai definir o que é uma função analítica e a gente vai partir desses conceitos que a gente viu até agora, de diferenciabilidade principalmente. Então, até a próxima aula. Bons estudos!